A gente já viu um pouquinho a respeito do livro de notas e agora eu vou estar mostrando para vocês um recurso um pouquinho mais avançado do livro de notas, que é a gente utilizar uma fórmula para a gente poder fazer o cálculo da nota dos estudantes. Então vou entrar aqui no livro de notas, né, do meu primeiro curso aqui, e aí vamos observar que, olha só, aqui a gente tem várias atividades, né, para o nosso aluno aqui, e essa atividade não necessariamente ela vai totalizar 100 pontos, né, que é aquele múltiplo de 10 que a gente costuma utilizar. Então, olha só, se eu clicar aqui nas configurações, eu vou ver aqui todo o meu curso aqui, e aí olha só, aqui na totalização dele, ele está dando 330 pontos. Né? Então, é um pouquinho exagerado, né? 330 pontos vai ser até uma nota difícil da gente converter ali para um múltiplo de 100 e a gente identificar se esse aluno está passado ou não. E aí, olha só, a gente tem aqui, então, uma avaliação global do fórum, né, do debate, então, que vale 100 pontos. Conte uma história sobre os atores, 100 pontos. Cite heróis de guerra da Segunda Guerra Mundial, 100 pontos. E aqui 3 questionários, né, cada um com 30 pontos, cada um com 10 pontos, né, e aí eles totalizam 30 pontos. Normalmente, quando a gente não tem muito domínio sobre o livro de notas, o que a gente faz? A gente procura criar essas notas aqui de modo que elas totalizem 100 pontos. É o que a gente faz. Então a gente colocaria, por exemplo, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25, 25, 50, colocaria mais 20 aqui, daria 70, e 10 para cada um, e daria 100. Seria uma forma da gente fazer isso. Né? A gente pode também utilizar categorias para tentar organizar isso, mas a gente tentar dividir esse percentual dos pesos aqui, das categorias, ele é bem complicado de fazer, é bem chatinho, e o editor de fórmulas do Moodle, ele é bem interessante para a gente fazer isso, e eu vou estar mostrando ele para vocês. Então, olha só, eu vou, antes de tudo, pegar aqui o estudante 4 aqui, e eu vou lançar manualmente as notas dele. Então, vou clicar aqui na edição aqui e vou lançar notas para ele aqui então. Olha só, vou sobrepor aqui as notas dele. Então vou marcar aqui, só não vou marcar essa. Vou marcar essas aqui, e aí eu vou colocar aqui então. Ele tirou 100, 100, 100, 10, 10, 10. Ou seja, ele tirou a nota máxima do curso. E aí eu vou salvar aqui então. No momento que eu salvar, ele confirmou aqui para mim que as notas elas foram atualizadas. Né? E aqui então, se eu for olhar aqui novamente no relatório de notas, olha só, eu tenho aqui então que ele está com 330 pontos. Então eu teria que fazer uma divisão aí para poder verificar, né, uma regra de 3 para poder verificar se ele atingiu a nota ou não. É uma coisinha bem chata de fazer, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em configurações. Configurações. E aí eu vou vir aqui no total do curso e vou clicar aqui em editar. E aí eu vou aqui em editar cálculo. Então, a gente tem aqui uma janelinha do editor de cálculo de notas. Nessa janelinha aqui a gente vai colocar as informações que a gente quer. Né? Vamos fazer a fórmula para poder calcular essa nota. E aí vai dar tudo certo. Então, o que eu vou precisar fazer? Desses 3 primeiros aqui, né, eu vou pegar então... eu preciso fazer com que eles somem um valor, né, e essa totalização aqui dê 100. Eu vou ver como é que eu faço isso. Mas em primeiro lugar, eu vou adicionar nomes aqui para cada um desses itens aqui. Então eu vou botar aqui item 1, item 2, item 3, item 4, 1, por eles serem da mesma categoria, né? Item 4, 2, item 4, 3. Mas eu posso colocar qualquer nome aqui. E aí então eu vou adicionar números de identificação. E aí olha só, no momento que eu adicionei aqui, ele colocou aqui, olha só, entre 2 colchetes, né? Item 1, item 2, item 3, item 4, 1, item 4, 2 e item 4, 3. E aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer da forma mais simples possível. O editor de fórmulas, se vocês forem pesquisar lá na documentação do Moodle, vocês vão ver que tem assim infinitas opções de cálculo para a gente poder realizar. Até seno, cosseno, tangente, daria para a gente poder utilizar aqui no cálculo dessa nota. Aqui eu vou fazer de uma forma mais simples, né, e eu vou deixar para o futuro, né, para poder explorar um pouquinho mais essa questão das fórmulas, ou então para vocês poderem pesquisar. Então olha só, vou fazer o seguinte então.
para a gente poder calcular essa nota, eu vou colocar o igual aqui, então a gente precisa colocar o igual aqui no início, e eu vou colocar aqui item 1. Então eu vou colocar o item 1, e aqui eu vou dividir, eu vou multiplicar o item 1 por 0,3, né? Então eu vou dar 30% da nota para o item 1. Mesma coisa, eu vou fazer para o item, aí eu vou somar aqui o item 2 vezes 0,3. Então o que acontece? Aquele estudante que tirou 100, ele na verdade ele vai receber 30 da nossa nota total, né? Então aquele 100 ali, no momento que a gente for aplicar os pesos, aquele 100 ele vai valer 30% da nota total. Coloquei aqui, e aqui eu vou colocar então mais item 3 vezes 0,3. O que eu posso fazer? Eu posso salvar aqui para ver se o meu Moodle ele vai aceitar essa fórmula que eu coloquei até agora. Então, salvar mudanças. Olha só, ele aceitou. E aí, mas eu vou continuar a edição do meu cálculo aqui. Vou colocar agora aqui o meu somatório aqui. Do item 4.1, 4.2, 4.3 e vou dividir isso aqui por 3, né? Que aí a gente vai ter o valor então disso aqui. Então 4.2 e o item 4.3. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, né? Para vocês poderem visualizar melhor aqui. Então olha só o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Item 1 vezes 0,3, 30%, ele vai representar 30%. Item 2 vezes 0,3, mais item 3 vezes 0,3. Então, esses três itens aqui, que eles valeriam 300 pontos, quando eles são feitos aqui dessa forma, né, a gente vai reduzir eles a 30% do valor deles. Essa fórmula aqui, inclusive, né, tá uma fórmula bem feia. Eu poderia fazer assim, ó. E aí eu colocar aqui entre parênteses. Ele também aceita parêntese. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, vou colocar aqui. E aí eu vou colocar vezes 0,333, né? Que vai ser 33,3%. Então, se aquela pessoa tirou 10 nesses três questionários aqui, ela ficou com 30, 0,333, né? Vai dar 9,9. E aqui, para melhorar mais ainda, eu posso colocar mais um parêntese aqui, olha eu adicionando complexidade, e eu vou colocar aqui um round, de arredondar. Vamos ver se vai dar certo? Salvei aqui, opa, olha só, ele não aceitou. Não aceitou por causa disso aqui. Né? Então eu vou salvar aqui mudanças agora, vamos ver, ele aceitou. Deixa eu voltar ao tamanho normal aqui da página. Aqui não vai ter mudança nenhuma, pelo fato de eu ter colocado essa fórmula. E aí vamos ver se isso funcionou lá dentro das minhas notas mesmo. Então vim aqui, olha só, o que estava dando antes então, 330 pontos, pela fórmula agora aqui no total do curso, ele está dando 100. Já melhorou, né? O que mais que daria para fazer, pessoal? Olha só, vou fazer então uma nova modificação aqui. Vou vir aqui no configurações e vou adicionar duas categorias aqui. Então, eu vou adicionar notas grandes, atividades gerais, e aí aqui eu vou deixar a soma das notas, né, que é a forma de agregação dessas notas. Então, vou salvar aqui. E aí eu vou adicionar também aqui embaixo, vou adicionar mais uma categoria aqui e vou colocar questionários. E vou deixar também a soma delas aqui. Criei duas categorias aqui embaixo. E para que a categoria serve? Né? Como eu já expliquei antes para vocês, a categoria ela serve para poder agrupar tipos de notas. Então, olha só, aqui na nossa categoria, então, né, eu vou então adicionar aqui itens a essa categoria. Olha só, tem essa setinha aqui, né, e aí eu vou clicar então nessa setinha para poder mover esses itens para dentro da categoria. Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro, olha só, e ele abre essa janelinha aqui para mim. Então, para eu jogar aqui dentro das atividades gerais, eu vou clicar aqui. Então, olha só, no meu fórum ele já foi aqui para dentro das minhas atividades gerais. Vou fazer a mesma coisa aqui com essa tarefa, para dentro das minhas atividades gerais. E vou fazer o mesmo aqui também com o meu banco de dados para dentro das minhas atividades gerais. Okay? Então, olha só, então os meus três itens aqui eles estão dentro dessa categoria, né, de atividades gerais. E aqui agora eu vou jogar então para dentro de questionários. Olha só, questionários, joguei aqui, questionário 1. Outro questionário aqui, vou jogar aqui para dentro.
E o terceiro questionário, vou jogar para cá. Ok? Então, olha só. Então, agora, né, as minhas atividades aqui, elas estão categorizadas. E agora, de novo, eu vou, então, modificar essa fórmula aqui. Vou editar o cálculo aqui. E ao invés de ter aquela minha fórmula que eu fiz anteriormente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui, ó, total da categoria. Eu vou botar CAT1 e CAT2. E vou adicionar, então, esses campos de identificação. Então, olha só, adicionar, sair, confirma. Ele voltou aqui a minha fórmula porque eu não salvei ela aqui, né, mas agora eu tenho o CAT1 e o CAT2. E agora o que eu vou fazer aqui? Para poder simplificar, eu vou pegar aqui igual a CAT1, né, que é aquela categoria daquelas atividades gerais, vezes 0,3, né, que aí vai dar então uma parte da nota, e vou somar aqui a CAT2 vezes 0,333. E aí eu vou colocar aqui um round aqui, né, para ele arredondar então esses valores. Salvei mudanças, funcionou. E aqui basicamente, né, eu fiz as duas fórmulas da mesma maneira, né, só que com o mesmo objetivo, só que com fórmulas diferentes. E aqui, olha só, no total do curso, o nosso estudante está então com 100 pontos. Então, dessa forma, utilizando as fórmulas, a gente cria meios para a gente poder atingir uma pontuação dentro do que a gente quer. Não necessariamente precisaria ser 100 aqui, poderia ser uma nota 10, por exemplo. A gente só precisa ter a forma de como fazer esse cálculo na nossa cabeça, né, para a gente poder calcular isso então. E aí, pessoal, antes da gente terminar essa aula, importante dizer para vocês aqui que se a gente pegar, por exemplo, aqui esse atividades gerais total e editar ele aqui, olha só, a gente pode adicionar uma fórmula aqui somente para essa categoria. Então a gente pode encadear essas fórmulas, a gente pode colocar uma fórmula para uma categoria, né, uma fórmula para outra categoria, e depois a gente vir aqui no total do curso, criar uma nova fórmula utilizando aquelas duas categorias, e ele vai puxar o total daquelas fórmulas que a gente criou. Então esse recurso aqui da fórmula, ele é bem poderoso, ele é bem interessante, ele é bem avançado aqui dentro do Moodle, e com ele a gente consegue fazer umas mágicas bem interessantes para a gente poder calcular as notas dos nossos alunos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.